aproveitando o momento antes de passar a palavra à Silvânia, eu vou aqui de forma muito simbólica representar a Editora Legado, e este é um momento simbólico em que nós vamos presentear a Silvânia honrando a confiança depositada pela Editora Legado. Nós vemos ali. Eu gostaria aqui, na presença de todas as pessoas que guardam com certeza um lugar na vinda da Silvânia, entregar o certificado de autora memorável, a marcar este dia que se inicia de uma jornada que já vem longa e que com certeza teremos um caminho muito longo pela frente. E neste momento, Silvânia, este momento é teu, este dia é teu e parabéns. Eu gostaria de começar com a imensa gratidão a todos vocês que estão aqui, porque nunca foi sobre a Maria Silvânia, e sim sobre a adoção, sobre afetos e sobre pertencimento. Eu queria pedir uma salva de palmas a todos vocês que estão aqui presentes. Gostaria de iniciar, antes, expressar a minha profunda gratidão ao senhor presidente. Gostaria que vocês sentassem aqui, por favor. Fiquem à vontade. Eu fiz uma cola, tá, gente? Porque, assim, é muita emoção. São 3 anos e meio aqui em Caxanheira. E eu e a minha família fomos muito bem recebidos pelo senhor Antônio, pela doutora Adelaide. A Sofia conhecemos há pouco tempo, mas eles nos receberam muito, muito bem, de forma muito amável. Então, eu, por ser brasileira, eu me sinto em casa, desde que eu cheguei aqui em Caxanheira. E eu amo morar aqui, porque Caxanheira é um pedacinho do paraíso. Eu costumo brincar, a gente mora onde a maioria das pessoas querem passar férias. E quando eu vou a Lisboa ou outras cidades, eu fico louca para voltar para casa, porque Caxanheira é linda de se viver. A gente sente. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas, por favor. Gratidão, pessoal. Então, como eu estava dizendo, eu quero expressar a minha mais profunda gratidão ao senhor presidente, senhor Antônio, aqui da Câmara, a doutora Adelaide e a vereadora Sofia Salgueiro, por acolher esse projeto, que é o livro. Eles acolheram. E a mensagem que eles passam para o mundo é: aqui o amor que nasce da escolha também tem lugar. A presença de todos vocês aqui, eu nunca, jamais vou esquecer, e tenho certeza que vamos fazer história no mundo. E esse projeto, Cachoeira de Pena, será referência, porque as raízes, elas se aprofundaram e nasceram aqui em Caxanheira. Então eu fico muito orgulhosa e me sinto muito honrada por morar aqui e por conhecer pessoas tão queridas, e todos os caxanheirenses também são muito queridos. Eu olho para vocês com um sentimento de gratidão, com um sentimento de honra, de muita fé. Bom, um sonho, o que muitas mulheres carregam. Desde menina, eu sonhava em ser mãe. Não era um desejo passageiro, era um chamado em certeza, que pulsava antes mesmo de eu entender o que era ser mãe. Casei com o Elton, meu esposo, meu companheiro de vida e de alma, uma pessoa que partilha comigo todos os meus valores, meus princípios. E juntos, um ano depois de casados, tentamos engravidar. E finalmente ficamos grávidos. Foi lindo. E durante uma semana, fomos fazer uma ultrassom, já querendo comprar tudo para a criança, né? Porque pai de primeira viagem é assim, mãe também. Descobrimos numa ultrassom que a minha gravidez era tubária.
Eu precisei fazer uma cirurgia de urgência e nessa cirurgia eu perdi uma trompa e o meu bebê. A dor maior não foi da trompa, foi de perder o meu filho e com ele as chances diminuíram. Então vocês imaginem o sonho de uma mãe acabar de descobrir que estava grávida e saber que perdeu e esse sonho estava muito distante. Nós choramos, que é importante a gente passar pelo luto. Choramos, todas as lágrimas que vocês imaginarem. E nós decidimos outro caminho, porque a adoção nunca nem será sobre caridade. A adoção é um caminho diferente da gente seguir, ser pais, mães e construir uma família. E eu e Elton decidimos ir por esse caminho da adoção, tão lindo, porque eu acredito muito que a adoção é o encontro de duas histórias, de duas famílias. E nós começamos o processo de adoção, muito burocrático, como o senhor presidente falou e muito bem falado. Eu acredito que é mundialmente, senhor presidente, a questão da adoção, e isso a gente vai mudar, eu tenho muita fé. Passamos pelo processo, e eu acredito muito que o processo, a espera, já é a gestação dos pais adotivos. Adotamos o Gabriel, com 2 dias de nascido, e com 1 mês descobrimos que Gabriel tinha um problema congênito no coração. Ele fez a cirurgia, foi um sucesso, e faleceu com 53 dias de nascido. E aí vocês imaginem, 1 ano, perdi uma trompa, após 1 ano, a gente adota o Gabriel, menino lindo, já já vocês vão conhecer. E eu me lembro que eu e Elton ficamos 8 dias e 8 noites na UTI. Eu lembro que eu tomava sopa, que era mais rápido, para eu não ficar longe do meu filho. Eu lembro que tiraram a cadeirinha que tinha lá e eu fiquei em pé. Eu disse, eu não vou arredar o pé daqui, porque toda vez que eu chegava perto do Gabriel, ele respondia. E aí, no último dia, na quinta-feira, em maio de 2012, a médica me chamou e falou, mãe, ele não está respondendo, ele só fica responsivo quando você chega. E eu pergunto para vocês, adoção é um laço de amor, é vínculo construído diário. Eu respeito muito a gestação por via do DNA, mas eu vivenciei que os laços, eles vão além do DNA. E aí, quando a médica me falou que o Gabriel não ficava responsivo só quando eu estava, o Elton, eu cheguei, peguei na mãozinha dele, ele tinha 53 dias de nascido, e falei, filho, mamãe te ama. Se você precisar partir, pode ir. Mamãe te ama muito, papai te ama muito. Chamei o Elton, ele lembra? Eu falei, Elton, Gabriel vai partir. Não, Sil, vai. Gabriel vai partir. Gabriel cumpriu a missão dele. Eu lembro que Elton entrou, segurei na mão de Elton. Elton falou que amava a Gabriel, eu também. E aí eu vi os batimentos de Gabriel diminuindo. A médica veio, nos tirou da UTI e eu falei, Elton, Gabriel já partiu. Quando a médica chegou, ela olhou para mim, mãe, o Biel, eu disse, sei, Biel foi para o céu. E nesse momento eu lembro que a minha alma foi rasgada de cima a baixo, porque eu me senti impotente. Eu não gerei o meu filho, eu não senti os primeiros chutes, mas eu senti a minha alma despedaçada. E eu fiquei, Deus, que amor tão lindo, tão grande. Se eu pudesse, eu tinha dado a minha vida para o meu filho. E não teve gestação. E aí vocês podem perguntar, tá, e cadê o laço? O laço de amor, ele é construído diariamente. E aí, depois que a médica falou, claro, eu chorei muito, eu perdi o chão. E ele falou, mãe, o que aconteceu durante a gestação? Eu fiz o Gabriel, é adotivo, até então ninguém sabia, no hospital. E o diretor do hospital falou, olha, eu peço imensa desculpa, mas eu vou chamar todos que estão aqui no hospital, funcionário, para dar uma salva de palmas, porque você viu quantos bebês estão na UTI? 15. E você, mãe adotiva, ficou 8 dias, 8 noites. Eu mandei tirar a cadeira de lá, porque eu não aguentava mais ver a senhora aqui. Ela vai ficar doente, essa menina, ela está maluca da cabeça. E você ficou ali, resistente. E muitas mães de sangue, a gente liga para vir, ai, não posso, ai, não consigo. E você não arredou o pé. Eu sei que o hospital foi fechado, Elton lembra disso. E todos os funcionários vieram nos parabenizar. E eu lembro que veio um rapaz,
que ele arruma o corpo. Tu se importa de Ele sentar falou, um eu vou pouco fazer mais o no pacote lado do que tem seu uma filho. câmera Eu disse, atrás de ti. Na hora eu lembro perfeitamente que vai fazer 14 anos, fez 14 anos agora, dia 5 de maio. E eu disse, no meu filho ninguém mexe. Eu vou vestir o meu filho, eu vou arrumar o meu filho, eu peço respeito. Ele não está aqui mais em vida, mas eu peço que vocês tenham respeito. E aí, no momento do funeral, eu trabalhava numa empresa para mais de 100 pessoas. A dona da empresa fechou a empresa e pediu todo mundo para ir lá. E eu chorando, eu lembro como se fosse hoje, como se eu estivesse anestesiada, porque assim, eu me senti muito impotente. Eu me senti que eu não pude fazer nada, eu não pude dar vida para o meu filho. E o meu sogro é uma pessoa que não demonstra sentimentos. E eu lembro que eu agarrada no caixãozinho de Gabriel, meu sogro passou por mim chorando. E eu pensei, gente, eu sei que dói, mas tem tanta gente aqui que está sofrendo. E eu comecei a acarinhar as pessoas. E o pessoal, como assim, Silvana? Você não era pra gente estar aqui te acarinhando, você está aqui agora. Eu disse, não, gente, está tudo bem. Deus sabe todas as coisas. Finalizamos o processo do enterro, foi um momento muito difícil. E toda a gente, não adota mais, não adota mais. E eu falei para o Elton, Deus tem um chamado para as nossas vidas. Eu respeito a religião de todo mundo, mas eu acredito muito em Deus. Na minha vida, primeiro Deus. Segundo, minha família. Terceiro, trabalho. Se algo que eu fizer vá negligenciar minha família, eu não faço. Se algo que eu fizer vá de encontro que Deus quer que nossos corações não façam. E eu lembro que eu pesava 40 quilos na época, eu fiquei só um palitinho. E eu disse, Elton, eu quero continuar tentando. Ele fez, se você quer, vamos embora. Por isso que é muito importante a gente saber e escolher quem a gente quer para nossas vidas. Nós estamos juntos há 20 anos, casados há 18 anos. E Elton, mesmo triste, ele sofreu muito também com a perda do Biel. Ele falou, você quer? Vamos embora, adotar de novo. E aí, 2012, Gabriel faleceu em maio. Quando foi em julho, fiz aniversário dia 11, minha mãe me liga, teu filho vai nascer. Eu disse, mãe, tá maluca da cabeça? O que está acontecendo? Eu não estou grávida. Ela falou, tem uma senhora que ela não tem condições, ela tinha 16 anos, e ela vai dar a criança. E disse, pela tua história, que quer dar para você. Eu disse, mãe, mas não pode. Pode, a gente vai falar com o advogado, com o juiz, quem quer que seja. Fui ter com essa senhora, ela disse, eu quero dar o meu filho para você, pela tua história, pela tua garra. Mas é uma cidade pequena, todo mundo ficou sabendo, né? E aí eu lembro que falei com ela, e nós marcamos, como eu fiz um curso de técnico de enfermagem e radiologista, o dono de uma clínica em Maceió falou, Maria, eu vou dar o parto do teu filho, vai ser todo por minha conta. Eu falei, olha, adotivo, ok, acionar advogado, tudo que precisa fazer, ok. E Matheus era para ter nascido dia 23. Aí o que é que ele faz? Domingo, meia-noite? Não, minha mãe não quer? Eu vou começar a botar ela para ficar bem nervosa. A mãe dele, biológica, me liga, olha, bolsa estourou, chego no hospital, chego, meu filho não vai nascer aqui. Ligo para uma amiga, traz para cá, Maria. Chegamos no hospital HU, lá em Maceió. Eu vestindo a roupa cirúrgica para entrar, Matheus nasce. Foi muito rápido. Ele queria muito estar com a mamãe e com o papai. E ele nasceu. Eu lembro que a minha amiga Silvana, esquece luva cirúrgica, vem cá, chega. Cheguei lá e disse, meu amor, você é lindo. Deixa o mamãe te conhecer, abre os olhinhos. Ele abriu o olho, pegou aqui na minha mão e disse, você é meu filho, eu sou tua mãe. E desde então, eu nunca, mais nunca, negligenciei o meu filho. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. E eu não queria perder nenhum momento da vida dele. Nenhum momento. Então, fizemos toda a papelada necessária. Na época era possível. E, quando eu me despedi da mãe dele biológica, eu disse para ela, pode ficar tranquila, que o nosso filho vai ser amado, vai ser cuidado. E vai saber da história dele. É por isso que esse livro, Inteligência e Afetos, é muito forte para mim. Porque eu não posso apagar uma história para continuar outra. Eu acredito muito que se eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero ir.
Então eu honro a mãe do Mateus. No livro tem uma carta que um dia a gente vai se encontrar e eu vou agradecer. Por quê? O que é que eu vivencio? Muitas mães adotivas querem apagar a origem da criança. Querem deletar a mãe biológica. Mateus tem 2 mães. Ela gerou e confiou a mim. Então eu estou dando continuidade ao trabalho que ela teve. O filho dela é nosso filho. E eu fiquei muito feliz quando ele falou para mim: mamãe, eu quero conhecer minha mãe biológica. Aí o pessoal: como assim, Silvana, você ficou feliz? Eu disse: porque ele honra a história dele. Eu iria ficar triste se ele não quisesse conhecer. Por quê? Porque ele ia estar apagando uma história dele. Então a origem é muito importante. A gente não precisa apagar a história do nosso filho para querer competir. Eu nunca competi com a mãe do Mateus. Eu dou continuidade ao trabalho que ela não pôde, infelizmente, por questões financeiras. Não pôde e me confiou. Porque se hoje existe uma mãe Silvânia, eu adotiva, é porque existe uma mãe biológica de Mateus. Mateus tem 2 árvores genealógicas. A árvore de Mateus se entrelaçou com a minha família. Os meus pais são loucos pelo Mateus. Minha mãe todo dia batia em mim. Quando foi um desse Mateus, filho, nunca bati no Mateus. Já te bateu alguma vez, filho? Não. Nunca bateu. Eu fiz, filho, estou me irritando. A minha mãe disse: não bata no meu neto. Eu disse: engraçado, você bate em mim todo dia. Não, meu neto não. Ninguém mexe no meu neto. Os meus sogros, meu Deus, eles são apaixonados pelo Mateus. Apaixonados. Então, assim, tudo isso para quê, gente? O amor é uma construção diária. O que é que eu acompanho muito nessa minha vida? Eu vou fazer agora 48 anos de idade, em julho. E muitas amigas minhas dizem: Silvânia, as pessoas falam muito de romantizar a maternidade. A gente sabe que tem muitas mulheres que não é fácil. Não é fácil. Existe a questão muito do preconceito. A questão que mulher tem que dar conta de tudo. E não é bem assim. Quando a gente coloca um filho no mundo, a gente está fragilizada. A gente cansa porque cansa. Educar dói. Amar dói. E o que é que ela diz? Eu acho muito interessante a forma como você fala de maternidade. Porque eu sempre compartilho com meu marido. Tinha dia que eu dizia: Elton, fica aqui com o Matheus, eu preciso dormir. Foi amanhã, a madrugada toda, eu vou dormir. Deixava. Quando eu chegava no quarto, estava eu dormindo, Matheus. Eu disse: vai, ok, descansei 10 minutos. Sinalizem, peçam ajuda. A gente não precisa passar pela maternidade biológica, adotiva, sozinha. Esse livro nasceu no desejo de honrar a história do meu filho, de honrar a história de todas as crianças que estão no mundo e de todas as crianças que estão por vir. Todas. Adoção não é um ato de caridade, pessoal. Eu quero muito desmistificar isso. Adoção é o encontro de 2 histórias. E o amor não precisa pagar para se multiplicar. Ele precisa de respeito. E é por isso que eu respeito muito a história do meu filho, das crianças que eu conheço que são adotivas e das crianças que estão por vir. E eu estou muito feliz porque o livro foi lançado hoje e eu já recebi várias mensagens de várias mulheres dizendo: Silvânia, você fala que é igual, você fala tão natural, eu quero adotar, eu quero ser família de acolhimento. E eu falo: pessoal, esse livro nasceu para isso. Esse livro nasceu para ajudar as crianças, porque a gente, tendo conhecimento, conhecimento é poder. Conhecimento abre portas. Quantas mulheres não adotaram porque teve medo, achou que tinha alguma diferença? Não existe. Eu falo que o Mateus é adotivo porque muita gente não sabia, mas não tem diferença. É o mesmo amor. Um fato interessante sobre mim é o que aqui não me deixa mentir. Sou muito dorminhoca. Gente, ele brinca: estou com insônia, estou dormindo já. Está chovendo, relâmpago, ok, estou dormindo. Quando o Mateus nasceu, a gente colocou o berço dele no meu quarto. Eu disse: Elton, fica tranquilo, qualquer coisa eu acordo. Baixava o Mateus, filho, colocava o dedo no nariz para ver se ele estava respirando. E eu ficava me questionando: Deus, de onde vem tanto amor da construção, como eu falei para vocês anteriormente? Quando uma mãe decide adotar,
ela já está na gestação. O processo da espera é a gestação. É doloroso, é difícil, eu acho que acredito muito que a Jussara, lá de Maceió, não aguentava mais que eu ligasse para ela. Todo dia, Jussara, e aí, meu filho nasceu, Jussara, e aí, meu filho nasceu. Jussara, pode ser irmão. Jussara, eu falei que pode ser de outro país. Jussara, pode ser cidade, estou aqui, tá? Jussara, estou aqui. Ela assim, mãe, calma. E aí nem precisou, porque Deus mandou o Mateus para mim. É por isso que eu acredito muito, tanto o Gabriel como o Mateus são milagres na minha vida. Como o presidente falou anteriormente, a gente sabe que a adoção é burocrática e demorada. E vocês imaginem, eu perdi um filho com 2 meses, Deus me deu outro. Então, se não for um milagre, gente, eu não sei o que é. E na mesma época, uma amiga minha quis adotar, ela esperou 5 anos para adotar. Ela falou, sim, eu quero ajudar em vocês. Por quê? Você adotou 2 filhos, menos de 2 meses, pelo amor de Deus. O que é que você fez? Me ajuda. O que é que você fez? O que é que eu fiz? Primeiro, coloquei na mão de Deus. E eu tenho muita fé, pessoal. Quando eu falo de fé, não é relacionado à religião. Fé é acreditar. Quando a gente decide ser mãe, prepara o quarto, prepara a mente, prepara o coração. Porque são muitas noites de sono. Às vezes, quando está grande, mãe, quero sair. Você pode ir, mãe, não pode ir, amor. Ah, mãe, eu quero, sou adulto já. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. É poder. É libertador. Eu queria saber se alguém aqui na plateia tem alguma história, ou é mãe adotiva, ou conhece alguém que é adotivo. Tem? Muito bem. Uma salva de palmas para ela. Qual é o seu nome? Ídia? Dídia. Você sente alguma diferença em relação ao amor? É sobre isso, pessoal. A adoção é sobre isso. A adoção a gente tem a mentalidade. A gente tem o coração disposto. E esses dias eu recebi muita mensagem. Eu vou lançar o livro em outros países. E algumas pessoas... Maria está fazendo sucesso, né? Sucesso? O que é sucesso para você? A pessoa... sucesso é eu ter dinheiro. Eu disse, não. Sucesso para mim vai ser quando todos os orfanatos, todos os CATs estiverem vazios, porque todas as crianças foram adotadas ou estão em família de acolhimento. Isso para mim é sucesso. Porque eu já tenho a minha grande conquista. O Otto me questionou ontem, a gente conversa muito, eu e meu esposo. Ele falou, Silvio, qual a sua maior conquista? Eu disse, pode ser 2? Eu sou assim, né? Ele pode, sim. Minha maior conquista, casar com você e construir nossa família, Mateus e Gabriel. Para mim isso é sucesso, para mim isso é conquista. E é o que eu desejo do fundo. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que mesmo que vocês não tenham o sentimento de adotar ou de ser família de acolhimento, passe esse conhecimento. Esse livro também nasceu do desejo de uma mãe, de uma criança, de uma menina, adolescente, mãe, esposa, de dar voz à adoção. Infelizmente é um assunto pouco falado. Tem muita gente que nem sabe que pode ser família de acolhimento. E tem pessoas me procurando. Maria, eu quero ser família de acolhimento. Vocês imaginem o quanto é importante a gente ter carinho, como o senhor presidente falou. O Milton foi lá, pegou na mão dele. Vem cá, me conta uma história. Ele só queria atenção, afeto, amor. Eu fui na imersão, a doutora Andréa Vermont, é uma psicanalista no Brasil. Eu chorei lá do começo ao fim. Ela chegou e falou que ela foi para um evento, o carro quebrou, foi de ônibus, de autocarro. E tinha um menino lá derrubando o ônibus. E ela fazia... A mãe disse, não está vendo isso, uma senhora lá no fundo do autocarro. E se vocês não querem, pessoal, falar com alguém, não faça contato visual. Ela só aqui, evitando o menino. Daqui a pouco ele chegou, tia, posso estar no seu colo? Aí ela, ai meu Deus, pode. Sentou. Tia, posso me ajeitar aqui? Pode. Se ajeitou. Tia, você pode me dar um abraço? Aí ela disse que chegou aqui, agarrou ele
E ele ficou lá. A esquerda olhou para ela e fez: tia, tá vendo aquela senhora ali? Ela é do orfanato, lá tem 16. Tia, há 10 anos eu peço a Deus um abraço de mãe. E a senhora me deu um abraço de mãe. Era só isso que eu queria, tia. A senhora transformou a minha vida. Esse abraço para você não é nada. Mas para mim é uma resposta de Deus. Que eu queria sentir um abraço de mãe, porque a minha mãe morreu assim que eu nasci. E ninguém do orfanato nunca me deu um abraço de mãe. E você me deu. Foi tão gostoso. Pode me dar de novo, tia? Eu sei que eu estou abusando, mas me dá outro. E ela disse que depois teve contato com essa criança e mudou a vida dele, um simples abraço. Então você imagina o que é que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer, aliás, pegando uma criança que está no CAD, passando o final de semana, sendo família de acolhimento, a gente vai mudar a vida dessa criança. Eu converso com muitas pessoas e acho que a maioria aqui não sabe, mas entramos novamente no processo para adotar, a família vai crescer. Sejam irmãos, sejam 2, sejam 3, pode ser 4, ótimo. Pronto. E estou aberta também a outros países. Vou abrir para o Brasil, África, Angola. Eu tenho certeza que em algum lugar Deus já reservou 1, 2, 3, 4 crianças, 5. Aí vai ser nosso filho. Mateus vai ter irmãos. A família vai crescer. Então é sobre isso. Que vocês reflitam. Que vocês pensem que vocês podem fazer a diferença. Eu quero muito, muito que a adoção tenha voz. Seja um assunto leve. Porque para mim é tão natural. Muita gente, Maria, você é mãe adotiva e fala assim, por quê? O Mateus sabe, claro. O Mateus com 5 anos começou a contar para ele. Então é sobre isso. Permitam-se. Busque informação. O livro daqui é o primeiro de muitos. Eu gostaria agora de pedir para o seu Elton Lima vir aqui, por favor, porque eu nem sempre fui assim. Esse menino há 20 anos, ele não só mudou a minha mentalidade, ele não só mudou a minha mentalidade, como o meu modo de ver a vida. Por isso que é muito importante a gente saber com quem a gente está, seja esposo, companheiro, namorado, enfim. Isso faz total diferença. Muitas pessoas falam, por trás de um grande homem. Não. Eu acredito que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E muitas das coisas que eu sou hoje, eu devo a você. Gratidão por tudo. Gratidão por tantas perdas. Você sempre está disposto a recomeçar. Gratidão por ser esse pai incrível para o Mateus. Eu tenho tanto orgulho que eu sempre dizia, Deus, eu quero um marido para ser um bom pai. Quando as minhas colegas pensavam em príncipe, eu pensava, eu quero ter um marido para ser um bom pai. Deus, me dá um marido que seja bom pai, senão aí vai ter. E Deus me deu o melhor pai do mundo. Gratidão pelo amor, pelo carinho que você tem pelo nosso filho. Muito obrigado. Eu acho que é difícil expressar em palavras o que eu sinto, não apenas pela Silvânia, mas pela família que nós construímos. E saiba que a recíproca é verdadeira. Se eu fui capaz de tornar você uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, saiba que você fez o mesmo comigo. Porque casamento é sobre isso. Casamento é sobre adaptação, é sobre decisão, é sobre abrir mão às vezes. Porque às vezes a gente quer fazer algo que não agrada ao outro, e vice-versa. E a gente precisa sentar, conversar e chegar a um acordo. E alguém tem que ceder. Porque casamento é sobre isso.
Conflitos vão existir, sempre vão existir. É impossível. Não existe casamento perfeito. Isso é um fato. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é triste o tempo todo. Mas quando nós estamos dispostos a ceder, a ouvir o outro, a ouvir o filho também, a conversar com o filho, as coisas mudam. O diálogo muda tudo. O diálogo pode iniciar uma guerra, também pode acabar uma, ou pode evitar. Essa guerra pode ser uma guerra entre nações ou uma guerra dentro da família. Então eu acho que é sobre isso, é sobre adaptação, evolução e aprender que nós somos humanos e nós vamos errar. Normal, faz parte. O próximo passo depois do erro é assumir e pedir desculpa. Não machuca. Não vai arrancar um pedaço. Pode ser difícil, mas não é impossível. Então, muito obrigado por me ensinar tudo isso e muito mais do que ainda vem por aí. Muito obrigado por todas as emoções, por me permitir ser pai. Como você bem disse, não importa a via, se foi pela via biológica ou da adoção, isso não importa. O amor que eu sinto pelo Mateus e pelo Gabriel é o amor que eu sentiria por qualquer filho, que ele fosse biológico ou não. Não existe diferença. Obrigado. Ok. Eu vou só pegar minhas notas aqui, que eu anotei algumas coisinhas. Enquanto isso, Aldo, pode colocar aquele vídeo, por favor, para o pessoal conhecer o Gabriel. Por favor. Antes de mais nada, a Silvânia me chamou aqui, mas eu gostaria de me apresentar porque eu acho que a apresentação é muito mais sobre apenas falar nomes ou o que você faz. Eu gosto de me apresentar da seguinte forma. Eu sou Elton, pai adotivo com muito orgulho e mais orgulhoso ainda da família que eu construí. Como profissão, eu sou engenheiro de software. Mas profissão é só isso. É só, o título é o que a gente faz. Mas eu acho que se apresentar é sobre quem é você, o que você é. Qual é a sua essência? E é isso. A minha essência é a minha família. Como a Silvânia colocou aí na apresentação, é a minha base. As pessoas acham que
Os filhos aprendem com os pais, mas eu acho que os pais aprendem muito mais com os filhos. É por isso que eu gosto tanto de conversar com o Mateus. Às vezes ele acha que é chato. Ah, tá falando demais. Mas faz parte. E pronto, esse sou eu. O meu primeiro valor é sempre a família. Como a Silvânia comentou, se algo que eu vou fazer vai contra a minha família, eu não faço. E eu gostaria agora de ler o prefácio do livro, o prefácio que eu escrevi. Depois eu gostaria de acrescentar algumas palavras. Bom, nem todas as histórias começam com amor. Algumas começam com a ilusão que sabemos o que é amar. Eu também achava que sabia. Conheço a Maria Silvânia há 20 anos. Destes, 18 são de casamento e de uma convivência profundamente verdadeira. Este livro existe porque ela é mulher decidida. Decidida a permanecer quando tudo falha. Decidida a resistir no silêncio. Decidida a continuar. Quando todos dizem que não vai dar certo. Eu vi isso de perto. Vi a fé ser testada. Vi ela levantar quando o medo tentava encolhê-la. E vi, acima de tudo, uma decisão que se repetia todos os dias. Continuar. Foi assim que entendi algo que talvez incomode. O amor não precisa de sangue para existir. Porque, no fim, não é a origem que define um vínculo. É o afeto que escolhe permanecer. Mas esse amor exige algo que nem todos estão dispostos a dar. Exige entrega quando queremos não fazer nada. Exige presença quando queremos ficar sozinhos. Exige coragem para amar sem garantias. Foi ao lado dela que aprendi que o amor verdadeiro não nasce perfeito. Constrói-se no silêncio, na repetição, na decisão diária de permanecer. É assim que nasce o pertencimento. Não imposto, não herdado, construído. Este livro não foi escrito para te convencer, nem para te confrontar. Foi escrito porque há verdades que não podem continuar escondidas atrás de ideias bonitas. Você sabe o que é amar? Eu acreditava que sabia. Até perceber que algumas das ligações mais profundas da vida nascem exatamente onde ninguém estaria disposto a procurar. Não entres nesse livro à procura de respostas fáceis. Entre com honestidade, porque se permitir, alguma coisa dentro de ti vai ser questionada. E talvez não volte a ser como antes. É outro livro. Devido à minha profissão, uma coisa que tem que ser exercitada diariamente e que é um dos dois maiores problemas da ciência da computação é um desafio técnico, o outro é um desafio linguístico. O desafio técnico não importa aqui, mas o desafio linguístico é dar nomes para as coisas, escolher o nome das coisas. Por que isso é tão importante? Porque a palavra certa, dentro de um contexto, pode falar muito mais do que uma frase inteira. O simples nome de uma variável para um programador que está lendo ali, ele já entende o que aquilo significa e qual é a função daquilo. Então, por conta disso, sempre que eu preciso falar sobre algo, eu procuro perceber, ok, qual é a palavra ali que me chama a atenção? E a palavra que eu escolhi foi decidir. Decidir é um verbo e, como tal, implica ação. Mas o seu significado é escolher, resolver ou determinar um curso de ação entre alternativas. Mas eu gosto mais da definição original da palavra, que vem do latim decidere, que significa cortar fora. Significa olhar para todas as alternativas e descartar tudo que não serve, até ficar apenas um alvo. É ali onde a sua decisão vai. E, como a Silvânia já comentou aqui, já fez a apresentação dela,
eu vi a decisão dela, não apenas nos momentos difíceis. Desde que eu conheci a Silvânia, se tem uma decisão, se tem algo que ela decidiu desde o primeiro dia, é sobre a fé dela. Ela nunca abriu mão disso. E isso é uma coisa linda. E quando eu vi ela nos momentos mais difíceis, que foi quando o Gabriel estava ali nos seus últimos dias, eu vi ali o medo tentando encolhê-la, forçando-a a recuar, a fugir. Mas ela decidiu ficar ali. Ela buscou forças não sei aonde, mas ela encontrou. E ela ficou ali até o último momento. Eu nunca vi uma decisão que desse tanta força para uma pessoa quando eu vi no dia que a Silvânia estava trocando o Gabriel, depois que ele tinha falecido. Ela fez questão de fazer tudo, de limpar, de trocar a roupa. Isso é decisão. E não é uma decisão fácil. Porque dói, machuca, mas é decisão. Todo mundo acha que adoção é um ato bonito. E eu concordo. É um ato bonito. Mas quantos de nós estamos fazendo algo para ajudar essas crianças? Quando eu digo fazer algo, eu não estou falando em adotar, nem ser família de acolhimento. A gente pode fazer algo mais. A gente pode ajudar uma criança com algo que para nós é pequeno. Gostaria de colocar aqui alguns segundos de um áudio que eu estava ouvindo ontem um podcast e isso aqui me chamou muita atenção e eu gostaria que vocês ouvissem. Questão, se Deus fosse dar um sonho para você, qual seria? Aí a gente perguntando, aí um falou, a bicicleta. Aí a gente, a bicicleta, aí comprou a bicicleta e tal, né? Aí o gente falou, qual que seria o sonho que eu realizaria para você? Aí ele, queria arroz e feijão. Uou. Aí a gente tá todo engraçadão. Quando ele falou isso, a gente parou assim, tipo, e o que ele fala? Aí a gente, como que era a sua casa? Sou eu mais 5 irmãos, então a gente é de 6 irmãos, tem meu pai e minha mãe. Aí eu falei, mas arroz e feijão? Aí, eu falei, o que mais? Ele falou, arroz e feijão. Animado. Arroz e feijão. A criança podia escolher qualquer coisa. Qualquer coisa. E ela escolheu arroz e feijão. Isso fala sobre uma criança que tem a família, tem os irmãos, tem os pais, mas financeiramente tem algo faltando. E ela escolheu arroz e feijão. Mas voltando à minha pergunta, e trazendo algo para refletirmos um pouco, todos nós aqui, sem exceção, podemos dar algo para uma criança que está em um orfanato, que está num CAT. O presidente disse, uma criança chamou ele, pegou no braço, puxou, conta aqui uma história. É isso que aquelas crianças querem. Elas querem ouvir uma história. Elas querem um abraço. Elas querem alguém que sente ali do lado delas para brincar, para ouvir o que elas têm a falar. É só isso. Eu garanto que todo mundo aqui consegue fazer isso. E aí, eu comecei a pensar, tá, mas e eu? Eu faço isso? Eu comecei a questionar a mim mesmo. Não, eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu tenho medo de me apegar. Tá, mas eu acho que eu estou sendo muito egoísta. Isso é um ato egoísta da minha parte. Como é que eu chego aqui para falar para as pessoas o que elas deveriam fazer se eu mesmo não estou fazendo? E por
que eu não estou fazendo? Porque eu estou sendo egoísta. Então, eu decidi trocar a perspectiva. Ao invés de olhar pela perspectiva de eu vou me apegar àquela criança se eu ficar ali com ela por 1 hora, por 10 minutos, pelo tempo que seja. Eu mudei a perspectiva e comecei a olhar pelos olhos da criança. Aquele tempo que você vai passar ali para contar uma história, para dar um abraço, para brincar, para ouvir, vai criar naquela criança uma memória que ela vai levar para o resto da vida dela. E é uma memória que vai dar àquela criança força. Provavelmente essa memória vai ser onde ela vai se agarrar quando ela enfrentar as dificuldades da vida. Provavelmente vai ser essa memória quem vai ajudá-la. Porque é isso, as crianças que estão ali, elas só querem atenção. E o Renato que está aqui, ele pode me dizer se eu estiver falando alguma besteira aqui. E, para encerrar, eu gostaria de ler uma interpretação que um professor, que é o Clóvis de Barros Filho, fez sobre as lições de Jesus. E essa história, essa interpretação, fala muito sobre tudo isso que nós acabamos de falar aqui, nós acabamos de ouvir. Então, o que a vida tem que ter para valer a pena? Aquilo que fará de você um visitante feliz, um vivente feliz, é a entrega. É proporcionar. É alavancar. É permitir que o outro viva melhor do que se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim você terá vivido boa vida que valeu a pena. Obrigado. Pessoal, eu gostaria de pedir Tá desligado. E pedir atenção para vocês para assistir esse vídeo, que eu escolhi com muito carinho, que representa muito a nossa essência, quem nós somos. Em algum momento a gente se perdeu por medo, por preconceito, ou pelo mundo ser tão duro, porque o mundo é duro. Mas o fracasso para mim é quando a gente desiste de continuar. Como o Aldo falou, eu nunca desisti, mesmo na dor, Deus transformou a minha dor em propósito. Então, mesmo na dor, mesmo o mundo sendo tão duro, nunca desistam. Alguém aqui já participou de uma corrida? Levanta a mão, por favor. Quem aqui já participou? Boa. E se eu disser que todos vocês já participaram de uma grande corrida? Todos já participaram. Sabem qual? A corrida uterina. Nós, quando ainda éramos espermatozoides, a gente enfrentou quantos para chegar até o óvulo e o útero? E por que a gente perde essa força? Todos nós estamos aqui porque a gente quis. A gente concorreu a essa grande corrida da vida, que foi a uterina. E aí, por um simples problema, eu vejo pessoas reclamar por tudo. Gente, não reclama, agradece. Os meus avós são avós paternos, são cortadores de cana. E meus avós maternos tinham empresa. A melhor lembrança que eu tenho na minha vida é de brincar com cabra, galinha, cavalo. Meu pai, menina, vai matar a galinha. Tá tudo certo. Foi a melhor lembrança da minha vida. Por quê? Quando eu estava na roça com meus avós e a minha família, eles estavam comigo. Eles me davam atenção. E as crianças só querem isso. Tempo de qualidade. O amor não é medido pelo tempo que a gente investe. Não. O amor é medido pelo tempo de qualidade. Quantas vezes eu sento e brinco com o Mateus? Quantas vezes eu me
sujo de tinta, seja o que for. Mãe se sujou, não tem problema, a gente lava, não pastor joga fora. É sobre tempo de qualidade com os nossos filhos, nossos amigos, e é por isso que eu gosto de viver muito aqui em Cachoeira, porque aqui, em Cachoeira, a gente tem tempo de qualidade. Todas as pessoas aqui são muito, muito receptivas. Então é sobre isso, tempo de qualidade. Encontrei numa caixa esquecida uma foto dobrada no chão, as bordas gastas pelo tempo e um sorriso cheio de verão. Os olhos brilhavam tão vivos como quem não tinha medo do amanhã. E eu fiquei me perguntando em silêncio em que esquina eu me deixei pra trás. Quando foi que a pressa me levou? Quando foi que eu parei de acreditar? Entre boletos e promessas, esqueci de me abraçar. Onde se escondeu aquele olhar tão aceso que via o mundo inteiro como um segredo? Entre os medos que eu fui vestindo, quase deixei de me reconhecer. Mas quando encosto a foto no peito, algo aqui dentro volta a bater direito. O brilho não morreu no caminho, só estava esperando eu me perceber. A foto amarelada treme em minhas mãos, como se quisesse me dizer que o tempo não apaga a essência, só ensina a gente a crescer. Talvez eu tenha me endurecido pra caber no mundo lá fora, mas aquela luz pequena ainda acende quando eu choro. Quando foi que eu deixei de sonhar? Quando foi que eu parei de tentar? Se a criança ainda vive em mim, eu posso recomeçar. Onde se escondeu aquele olhar tão aceso que viu o mundo inteiro como um segredo? Entre os medos que eu fui vestindo, quase deixei de me reconhecer. Mas quando encosto a foto no peito, algo aqui dentro volta a bater direito. O brilho não morreu no caminho, só estava esperando eu me perceber. Eu não preciso voltar no tempo pra ser quem eu era. Basta dar a mão pra essa lembrança e deixar a luz me conduzir. O mundo pode ser tão duro, mas meu coração ainda sabe sorrir. Onde se escondeu aquele olhar tão aceso que viu o mundo inteiro como um segredo? Entre os medos que eu fui vestindo, quase deixei de me reconhecer. Mas quando encosto a foto no peito, algo aqui dentro volta a bater direito. O brilho não morreu no caminho, só estava esperando eu me perceber. E aí vocês podem estar se perguntando, a Maria Silvana está maluca da cabeça, o que é que você tem a ver? Hoje nós somos adultos, tá? A grande maioria aqui. Em algum momento a gente se perdeu. Em algum momento a gente teve que vestir vários medos. E isso me fez refletir bastante. Se nós somos adultos, caramba, eu tenho medo disso. Você imagina as crianças que estão no CAT. Você imagina as crianças que estão nos orfanatos. Quanto que elas têm que crescer e ser adulto. O quanto que elas não se permitem viver por medo, por não incomodar. E se a gente sabe
tenha consciência disso. Por que não mudar isso? Por que não conversar com suas crianças? Por que não, como o Elton falou, passar uma tarde? Fazer a diferença, sabendo que isso muda o destino, pessoal. Graças a Deus, eu nunca me perdi. Nunca. Mas eu tive uma família muito boa em relação a sentimentos. Eu, o Elton também, graças a Deus. E a gente tenta passar isso para o Mateus. Aqui não tem um casal perfeito. Aqui tem um casal todo dia em construção diária. Buscando conhecimento para dar o melhor ao nosso filho, aos colegas deles e a todos que estão com a gente. Então pensem nisso. Como as crianças estão no orfanato e no CAT. E façam a diferença. A minha voz só vai escalar no dia que Deus me levar. Eu, daqui a 3 anos, eu quero ser referência em maternidade adotiva. Não pela Maria Silvânia, não. É pelas crianças do mundo. Eu não vou mais deixar a adoção ficar em silêncio. Por isso que eu criei uma petição junto à República aqui de Portugal. A gente precisa de 7.500 assinaturas para isso ir a plenário, para nós termos um Dia Nacional da Adoção. Eu usei o Brasil como referência, lá tem. Por quê? Se a gente tem essa data, a gente passa a mensagem para as mães adotivas, para os pais adotivos. Vocês, crianças, não estão invisíveis. O vosso amor é tão lindo, tão digno, quanto um amor de uma mãe por via do DNA. Então, eu peço a vocês depois, eu vou deixar o link junto com o pessoal da Câmara, para que vocês assinem. Tem que fazer o registro, porque senão eu já tenho assinado 10 milhões de vezes, né? Então tem que fazer o registro, é só um e-mail, uma senha, fazer a assinatura, porque a gente vai estar comemorando. Para mim isso vai ser uma vitória. E Portugal será referência de outros países. Nós merecemos, nós pais, mães adotivas e as crianças, um dia para ser celebrado, um dia para ficar na memória das pessoas e dizer: vocês não estão sozinhas, a gente está aqui, porque juntos somos muito mais fortes. Gratidão, pessoal. Eu queria chamar aqui a Esther, por favor. A Esther, a Carla. Esther, Carla, Liliana, Roberta, Luciana, pessoal, eu gostaria, aguardar a Luciana, que ela está vindo ali. Eu gostaria de pedir a vocês uma calorosa salva de palmas, porque essas mulheres, meninas, são incríveis e elas abraçaram esse projeto junto comigo, junto com a Câmara. Gratidão. Eu gostaria que a Esther se apresentasse. Dissesse o que a Esther faz, por favor. Como eu já me apresentei há pouco, o meu nome é Esther Fonseca. Eu trabalho numa área maravilhosa, onde me permite também impactar a vida das pessoas. Eu trabalho na área da imigração, onde construímos caminhos como os sonhos. Transformamos a vida das pessoas que anseiam por fazer uma mudança, muitas das vezes à procura de uma vida melhor. E é isso que eu, junto com o meu marido, fazemos na nossa empresa. Eu comecei a minha atividade há 20 anos atrás na área da contabilidade, mas percebi que faltava uma peça no puzzle da minha vida que completasse. E hoje continuo a abraçar a contabilidade e a gestão empresarial também de forma muito presente, mas sem dúvida o que preenche o meu coração é a imigração, onde eu posso realmente impactar a vida das pessoas e fazer prova de que nós, dentro de nossa casa, não é? Pela nossa família, eu sou portuguesa, o meu marido é colombiano e foi preciso atravessar o universo para eu poder, ao fim de muitos anos, verdadeiramente esperei 45 anos para poder dizer que é possível ser feliz. E hoje o que eu levo à vida das outras pessoas é a construção de um sonho. Eu também corri atrás do meu e encontrei, e por
Por isso, diariamente, juntos, criamos um caminho rumo ao sonho daqueles que procuram uma vida melhor. Hoje eu conheço um pouquinho mais da Esther. Eu queria que você dissesse os teus escritórios estão localizados aonde, para o pessoal saber aqui. Espalha, né? É assim, nós temos um escritório físico na Maia, que é onde nós vivemos no Porto. Temos um local de atendimento em Lisboa. Estamos aqui em primeira mão a adiantar também que nas próximas semanas teremos também um espaço no Algarve. Estamos com um apoio em Espanha, na Colômbia e no Dubai, onde temos também um espaço de atendimento, mas trabalhamos online e adaptamos o nosso trabalho à realidade das pessoas. Hoje, com muito orgulho, posso aqui anunciar que Esther Fonseca, eu sou CEO da minha empresa, junto com o meu marido, que é meu sócio, nós temos clientes em 24 países do mundo. Temos um pedacinho de nós em cada pessoa que sonha em vir ou até mesmo sair de Portugal e que vamos deixando esse nosso passo por todo o mundo. Roberta, se apresenta aqui, eu conheço a Roberta, é uma pessoa incrível. Ela faz um trabalho incrível. Fez algumas caixas para mim, daqui a pouco vocês vão ver. E eu disse, Roberta, faz. Ai, Maria, tu quer como? Roberta, faz. Confio em você de olhos fechados. É um excelente profissional. Salva de palmas para essa. Eu sou Roberta Marques, eu sou artista plástica, faço pintura à mão, personalizada. Então é onde eu demonstro, né, todo o meu amor, meu carinho, aquela peça, a história da pessoa e faço com que elas se encantem com isso e tenham uma memória afetiva, né, sobre aquele momento, sobre aquele presente. E para mim é uma honra estar aqui nesse momento com a história da Silvânia. Fiquei muito ligada. Também tenho pessoas adotivas na minha família, tenho um tio, tenho um irmão. E vivenciei isso desde criança e eu acho que realmente é isso. O amor é único, né? Então, não importa se é de sangue. É isso. Muito obrigada. Agora, eu conheço a Lili há quanto tempo, Lili? Não, fevereiro. Dia 27 de fevereiro. E essa menina, ela é incrível, tá? Incrível também. Todas são incríveis. Vocês vão conhecer. Lili, se apresenta, por favor. Olá, boa tarde. O meu nome é Liliana Vilaverde. Eu sou da Aveiro. Eu conheci a Maria num evento que nós fomos. E a Maria foi realmente uma coisa única. Porque, sabem, aquelas pessoas que nós conhecemos e parece que já conhecemos há muito tempo? Pois então é a Maria. E diz que isso é normal para aquelas pessoas que já têm uma missão, que têm um propósito. E olha, não é que está aqui a confirmação que ela tem uma missão e tem um propósito? A Maria é esta maravilhosa. Para mim, a Maria é uma referência em maternidade. Ela quer ser uma referência em maternidade adotiva, certo? Mas para mim é uma referência em maternidade. Eu recentemente tive um problema, um stress, porque eu tenho um garoto de 18 anos e vocês imaginam com essa idade. E então a primeira pessoa a quem eu lembrei de ligar para recorrer, por favor, ajuda-me, o que é que eu faço, porque eu não estou a saber lidar com esta situação, foi quem? A Maria, claro, óbvio, foi a Maria. E foi ótimo porque houve um acolhimento, porque nós não estamos preparados, ninguém nos ensina a ser pais. Os miúdos não vêm com um livro que nós possamos ler, como o livro da Maria, não é? Não vêm. E então é muito desafiador. Não é só o criar, é o educar. Essa história que a Maria fala aqui, e com o marido da Maria falou, que conversar com os miúdos é muito importante. E então eu sinto que também tenho essa falha, não é? Não sou perfeita, como nós todos também não somos, não é? E a Maria ajuda a orientar, a dizer, está tudo certo e errado. Mas agora, continuar no erro, não. Vais chegar a casa, vais-te acalmar, vais pensar que tu também já foste essa criança que esteve lá, não é? E vai falar com o teu filho, fala com o coração, porque vai dar certo. E deu certo! Obrigada, Maria! Agora eu vou chamar a senhora Carla Magalhães. Carla, eu te conheço.
é uma querida. A gente também se conheceu nesse evento, não foi, Carla? E eu falo muito, né, pessoal, vocês já perceberam, né? Mas a Carla, tem algo na Carla que me despertou, mas eu não vou dizer, tá, pessoal? Ela vai se apresentar e vocês vão descobrir. Carla. Obrigada. Olha, particularmente eu nem sei o que foi que eu despertei nela, mas pelo visto foi coisa boa. Eu sou Carla Magalhães, eu estou aqui em Portugal há 10 anos, mas há 26 anos eu trabalho vendendo emoções. Por que eu digo que eu vendo emoções? Porque eu trabalho desenvolvendo, organizando, planejando e produzindo eventos. Eu me preparei para vender a emoção e não me emocionar. E essa pequena, que eu chamo carinhosamente de Mariazinha, ela tem esse defeito. Toda vez que eu estou com ela, ela me põe as lágrimas. Todas as vezes ela me emociona. Me emociona porque a história dela é muito impactante. Eu tenho 3 filhos. E eu digo que filhos são bênçãos de Deus. Mas como presente de um milagre, ele realmente não vem com um manual de instrução. E cada um deles veio com um trabalho diferenciado, mas também de um ensinamento muito grande. E eu aprendi que amar é ultrapassar limites de sentimentos. E Maria consegue fazer isso todos os momentos, em todas as entregas. E que para mim isso é fabuloso. Isso para mim me faz lembrar de todas essas histórias que eu vivi com os meus filhos, as mesmas dores que ela sentiu, a gente sente na dor de cabeça, na febre. Olha, eu tenho 3 filhos, um atrás do outro. Eu não tive preguiça de fazer não, fui logo. Eu disse, vamos fazer. E eu tinha um que era um desgraçadinho, um do meio. Você sabe o que aconteceu? Os 3 dormindo, de madrugada, um fugiu. Esse do meio dormiu, acordou, a gente acordou para procurar o menino. Cadê o menino? O menino sumiu da nossa casa, ninguém encontrava a criatura. A gente começou a ligar para a polícia, para todo mundo, porque morava 14º andar, um edifício alto. Eu digo, pronto, morreu, se jogou lá embaixo. E a gente desesperado, e o menino estava dormindo dentro do guarda-roupa. Agora você imagine a dor que a gente não sentiu. Foi muito grande, mas ele só estava dormindo dentro do guarda-roupa. Mas é isso, ser pai, ser mãe, tem pessoas que têm visceral e tem outras que do peito. E eu admiro demais você. Minha mãe também é mãe adotiva. Minha mãe tem 3 mulheres e resolveu ter um homem, porque ela dizia que precisava ter um filho homem. E eu tenho meu irmão, e que ele sabe que ele é adotivo, mas ele assume que é irmão de carne, é filho de Leda, e aí tem os outros. E é normal. E é exatamente isso. Olha, muito obrigada. Luciana, por favor, conheça a Luciana, uma menina incrível. Eu não vou dizer, ela vai se apresentar, pessoal. Acho que a pessoa mais incrível de longe aqui é você, todo mundo tá sabendo, né? Como todo mundo já falou, exemplo de mãe, vai ser difícil falar sem me emocionar, porque a maternidade é uma coisa que mexe com a gente. Bom, primeiro, sou fotógrafa, já deu para perceber, né? Trabalho com fotos, vídeos, podcast e tudo mais. E assim, pediu para mim vir aqui falar um pouquinho para você sobre a minha experiência com a maternidade, que também é um tanto dolorosa. E nas partes onde a maternidade, a história dela com a maternidade se funde com a minha. Quando essa semana eu te conheci um pouquinho mais, para te ajudar em algumas coisas, assim, foi muito difícil não chorar, não me emocionar, porque eu me identifiquei muito, muito, muito. Quando você disse que, enquanto as outras crianças brincavam de boneca, você já se imaginava mãe, foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu ajudei a criar 12 sobrinhos, e criar, assim, que eu digo assim, pegar no colo, pegar na maternidade, ver nascer, levar para casa, criar mesmo, tá? Não aquela coisa de tia, coisa de mãe. E quando chegou minha vez de engravidar, um triste diagnóstico. Trompas obstruídas, impossível engravidar. E vocês sabem que essa notícia nunca vem assim leve, suave. Quando ela chegou, o médico me disse, desiste de ser mãe. Ele não me disse, você pode adotar.
Ele não disse há outras alternativas, como há muitas, tanto que eu sou mãe. E simplesmente o diagnóstico dessa forma, duro, frio, e acabou com a minha vida. Isso. Passei por um período de depressão, fiquei semanas sem sair do quarto, da casa, até que eu internei e o médico riu de mim e falou: o seu caso é o mais simples para fertilização in vitro. Então o sonho de ser mãe não pode ser abandonado na primeira dificuldade, no primeiro diagnóstico. É algo que, se você sente dentro de você, e essa mensagem que a gente quer levar, é que se você sente que é para você a maternidade, é porque talvez é você que vai fazer a diferença no mundo com a maternidade. Eu sinto que esse é o meu legado também. Hoje eu vivo longe da minha filha. Resumindo, logo depois disso, deu 30 dias eu estava grávida. Vocês sabem o que é fertilização in vitro? Sabe a maioria? Alguém não sabe? Quer que eu explique um pouquinho? A fertilização in vitro é a sementinha da mãe, a sementinha do pai, coletado de uma forma diferente na mãe, um pouco mais dolorosa, um pouco mais invasiva, fecundado fora e implantado dentro do útero da mãe o embrião. Acho que assim fica fácil para todo mundo entender. Então, não é adotivo, mas é de uma forma diferente, que também sempre ficou muito claro para minha filha. E uma coisa simples, no começo ia contra as minhas crenças de Deus, sabe? Sou formada em teologia também. Mas se Deus quisesse que eu fosse mãe, Ele teria me deixado engravidar. Besteira. Mentira que a gente fala com a nossa própria mente. Porque Deus também fez a medicina, concorda? E aí foi assim que eu consegui ser mãe. E hoje, por consequências do destino e da imigração, eu vivo longe da minha filha. E espero que isso se corrija muito em breve. E o nome da minha filha também é Maria. E é linda como você. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Estou muito emocionada com o teu momento. Você merece brilhar. Isso aqui é só o começo. Tua mensagem vai chegar onde você nem imagina. Você vai brilhar como ser humano, como pessoa. Eu sei o que é sucesso para ti. E você está, cada dia, um passinho mais perto. Você e sua família são uma base para muitas outras famílias que vão se espelhar. E Brasil perde você. E Portugal ganha você. Aproveitem. Eu só queria dizer o seguinte, que hoje eu vim para cá com a expectativa de falar sobre adoção e eu estou saindo daqui com a mente e o coração muito cheio, que é sobre transbordar o amor da família. Parabéns você. E parabéns ao filhote ali, porque se ele não for... Você é muito parecido com os pais. Então eu saio daqui com tipo assim, se a gente pudesse reproduzir esse retrato dessa família para outros e outros lares, a gente teria mais famílias felizes. Parabéns para vocês. Irene, achou que eu esqueci, foi proposital. A Irene é a menina da luz. Queria que você viesse aqui, por favor, se apresentar e falar sobre essa luz da Irene. Eu já conheço a Irene, mas ninguém aqui conhece a Irene, exceção das meninas que estão aqui, né? Minha querida, se apresenta pra gente, por favor. E queria que você faça um pouquinho sobre a questão da luz. Bom, boa tarde. Não estava aqui à espera deste momento. Então, eu sou Irene Luz, terapeuta sistémica, que atua na parte da cura emocional, ancestral. E queres que eu fale? Da luz. Antes de falar da luz, eu vou explicar porque estás a pedir para falar da luz, para que haja aqui um entendimento desse mesmo tema. Então, eu sou autora do livro O Resgate da Tua Luz, e por esse motivo a Maria me pediu para falar sobre essência, sobre verdade. Então, eu pergunto, o que é essência para cada um de vocês? O que é verdade? O que é essa luz? O que é essa luz
E o que é que significa ser luz? E neste momento do lançamento deste livro magnífico, da tua história, da tua essência, tu trazes este tema como uma forma de luz para o mundo. De uma luz para a maternidade, de uma luz para a adoção. Mas não é uma luz simples. É algo verdadeiro. E é tão verdadeiro que nós temos aqui entre origens e afetos. E estas origens, esses afetos, eles nasceram, sobretudo, de um momento verdadeiro, de um sentimento, de uma história que foi gerado no teu coração e que foi espelhado e construído com o Elton. E juntos, eles construíram algo verdadeiro. Porque eu perguntei há um pouco o que é ser luz, o que é verdade para cada um de vocês. E essa verdade e essa luz foi construída. E que nós hoje olhamos para esta família magnífica e que a luz, criada e gerada, ela está ali. Mateus, levanta-te neste momento. Pode ser? Posso pedir isso? E uma salva de palmas para o Mateus. Mateus é a essência de toda esta história. Então, ser luz é isto, é resgatar as nossas raízes, a nossa origem e quem de verdade nós somos. Nós podemos resgatar histórias, emoções, e hoje trata-se de resgatar uma família, de dar nome, de construção. E essa construção que nos inspira cada vez mais a espalhar este amor construído nesta família. Obrigada, Mateus, por tu também teres dito sim, não só ao teu pai, não só à tua mãe, mas tu também teres permitido seres essa luz na vida deles. Deixa-me dizer mais uma coisinha, que é realmente o afeto, o amor e toda essa construção, ela começa com uma decisão de nós enxergarmos aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Porque aquilo que nós temos dentro do nosso coração, ele é verdadeiro. Ele pode ser a luz que nós podemos levar para o mundo. Então é essa mensagem que eu hoje quero deixar, para que cada um de nós possa levar esse amor. E que esse amor, que ele esteja integrado dentro do nosso coração. E que pode ser através de uma luz, de uma presença. Mas sintam esse aconchego, esse amor, sintam verdadeiramente, para que possam levar para o mundo e entregar um pouquinho da nossa luz para o outro. E é isso. Pessoal, tem uma frase que eu me inspiro muito, de um livro que eu li, é de São Carlo Acutis. E essa frase, ela mudou muito a forma como eu penso também. Que é: todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópia. Então, sejam vocês. E eu me questionei,
E aí, Sil, como é que você tá? Rapaz, só assim, o pessoal me conhece, falo demais, converso demais, luto pelos meus direitos, não desisti de ser mãe, não vou desistir no próximo processo de adoção, sei que é demorado, mas vou começar a ligar para o pessoal aqui todo dia, quem for responsável, me aguarde, que eu vou ligar direto. Então, não percam a vossa originalidade por nada. Porque se eu preciso mudar quem eu sou para caber no mundo, não, o mundo tem que se adaptar a mim. De uma forma muito humilde, chata, resmungona, se for o caso. Eu resmungo muito outro. Então, sejam vocês, não percam a vossa originalidade por nada. Não percam. Porque me perguntaram, Maria, tu tem medo de morrer? Rapaz, eu não tinha não, mas agora eu tenho. Por quê? Porque eu penso no meu filho. O meu maior medo é que Deus me levasse, eu não visse o Mateus adulto e já conseguindo se defender sozinho. Esse é o meu único medo de morrer. Mas se Deus me levar hoje, estou tranquila. Vamos ser, eu estou indo. Não queria não, mas eu vou, entendeu? Eu vou tranquila, porque eu sei que no meu coração eu dou o que estou melhor. Se não for para fazer com amor, eu digo, hoje eu não consigo, outro dia eu faço. Então eu dou o que tem de melhor no meu coração, sendo eu desse jeitinho aqui que vocês estão conhecendo. E antes de finalizar, pessoal, eu queria chamar aqui a Lourdes e a Isabel. A Lourdes também é escritora. Ela lançou um livro e também esteve nos Estados Unidos para fazer esse lançamento muito incrível, o livro da Lourdes, que está aqui na saída, tem aqui os livros das meninas também. E a Isabel também vai contar um pouquinho da história dela aqui pra gente. Lourdes, meu amor, te conheço, mas o pessoal aqui não te conhece, então se apresente, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou a Lourdes, para a semana faço 71 anos. E a minha mensagem do meu livro, o primeiro que é o terceiro, chama-se Acredita e Faz Acontecer. E é essa a mensagem que eu quero deixar a todos vós. Acreditem e façam acontecer, porque os sonhos nunca acabam. E nós que já temos mais de 20 anos, porque eu acredito que só temos 2 idades, até aos 20 e depois dos 21. Portanto, se tudo correr bem, vamos todos chegar a ser Geração Platina, que é o meu livro que vai sair agora, a 22 de maio. Portanto, muito obrigada, Maria. Conhecia, a semana passada, há 2 semanas? 2 semanas. E é assim, quando eu encontro a decoração, não há tempo. Só um pequeno detalhe para esquecer. Sua idade? Faço 71. 71. Fui para um evento com ela. Depois do meu dia eu já estava. Ai, dói aqui, estou crocante. E ela lá. Então, pessoal, Silvana, não sei o quê. Eu já estava cansada só de ver essa mulher aqui. Desse jeito, eu quero chegar a 70 anos assim. Quero conversar. Vamos conversar. O que é que você faz? O que é que você come? Alimentação. Porque eu estava ali, eu com 40, vou fazer 48, né? Eu já estava. Ai, meu Deus, aqui, não sei o quê. E ela, então, pessoal, meu do livro, minha esposa, não, e eu, gente, quanta energia. Eu achei que eu tinha energia, quem tem essa senhora. Eu quero chegar à sua idade assim, Lourdes. Você não vai ficar livre de mim, não, porque eu vou aprender. Pronto, treinar, pessoal. Isabel, por favor, minha querida. Oh, meu Deus. Quer me dar para mim? Eu já quero as duas. Já quero as duas. Meu amor, eu te conheço. Mas eu quero que você se apresente aqui para esse pessoal lindo. Olá, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Muito obrigada, Maria, por me convidar aqui diante dessas mulheres também honradas, mulheres guerreiras. Vocês estão vendo que eu tenho sempre companhias, né? Pedi a Deus uma, vieram 2. Assim. Mas é bênção. Deus tem suas formas de nos abençoar, né? Na maternidade, eu sou muito grata. E é um tema maravilhoso esse que está sendo abordado aqui, né? Igual a Carla disse, né, Carla? Sobre família, a importância, né, de uma família saudável. E eu trabalho como florista e também ajudo as mulheres a se direcionarem quando elas estão se sentindo perdidas.
Eu acredito que as flores, assim como as mulheres, elas têm o poder de transformar qualquer ambiente, né? Igual aqui está tudo muito bonito, mas sem a flor não estaria tão bonito, né? E assim também, o ambiente onde tem uma mulher bem posicionada, que sabe o seu lugar, que sabe como ela precisa falar, agir, aquele lugar é transformado, né? Um lar com uma mulher bem posicionada, ele é transformado. Por exemplo, quando eu fui abençoada, né, assim, com as gêmeas, eu tinha só um filhinho lá, tá, eu tinha aquela atenção toda para ele. De repente, eu roubo o palco de toda a gente. Mas quem conhece sabe que meta dada é meta cumprida. E eu tenho aqui comigo, presencialmente, Maiara Marinov, CEO da Editora Legado, diretamente de São Paulo, aqui para, nesta fase final, entrar aqui conosco. Pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas, por favor. Só um pouquinho. Acho que tem que colocar aqui. Agora sim. Tá me ouvindo todo mundo? Sim. Pronto. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu gostaria sempre de estar muito aí, que meu coração ele está aí com vocês, que meu pensamento também, mas eu não tenho dúvidas que quem está ao seu lado, Maria, hoje eu consigo enxergar que a luz ali